Olá a todos. Este áudio aqui é para fazer uma refutação das mentiras ditas pelo grupo chamado SPL, que significa São Paulo Livre. Esse grupo aí está copiando as ideias do movimento Estado Livre e apresentando como se fosse deles, ou seja, estão plagiando. Só que eles não admitem que estão plagiando, porque os membros do grupo deles, que é um bando de retardado, não tomam conhecimento da origem dessas ideias. Tomam conhecimento apenas por meio deles mesmos e acreditam que essas ideias nasceram do fundador do SPL ou dos seus amigos mais próximos, coisa que é falsa, não existe. Qual é a ideia que eles estão propagando aí como se fosse deles? Eles postaram aí recentemente uma imagem falando que a arpia, a ave arpia, também conhecida como gavião real, foi a ave escolhida como símbolo para o estado de São Paulo. Aí, para justificar, ele disse na postagem que os revolucionários de 1932 chamavam-se a si próprios de gaviões de penacho. E ele diz na postagem que isto era um dos nomes da arpia. Então, a arpia foi escolhida como símbolo do estado de São Paulo. Isso é uma mentira. Isso não existe. Porque o gavião de penacho é uma ave. A arpia é outra ave completamente diferente. Pesquisem no Google, vocês vão encontrar. Pode pesquisar, consultar biólogo, são duas espécies distintas. O gavião de penacho é uma coisa e o gavião real ou arpia é outra ave completamente diferente. Tá? É a mesma coisa que você confundir a arara com papagaio. Tá? Não é porque são parecidos que são a mesma coisa. Não são. Ou confundir papagaio com maritaca, por exemplo. Essa historinha fiada que eles inventaram aí, do tal gavião do penacho, associando com os revolucionários de 32, etc., é para encobrir a verdadeira origem da ideia, porque quem teve a verdadeira ideia de adotar a arpia como símbolo do estado de São Paulo foi um membro do nosso movimento, um jovem, que ele frequentou por um tempo, mas o tempo que ele frequentou, ele sugeriu essa ideia de adotar a arpia como símbolo do estado de São Paulo. E aí, essa ideia não foi levada adiante, mas foi originada no nosso grupo. Depois surgiu um rapaz no YouTube falando a respeito do Brasil, de adotar símbolos positivos para o Brasil. E lá no vídeo dele, ele citou a arpia como um bom exemplo de ave forte que poderia ser adotada para o Brasil. Assim como os americanos têm a águia, o Brasil poderia adotar a arpia. Nesse momento, nós despertamos novamente aquele desejo de tocar no assunto da arpia, ok? E trouxemos a arpia novamente, que era uma ideia original do Gabriel Peratti, certo? Era do Gabriel Peratti, ele que tinha dado a ideia. E colocamos na nossa página no Facebook, tanto na página Pátria Paulista, como no Movimento Estado Livre e nas outras que nós utilizamos. Ok? E essa ideia da arpia foi nossa, não foi do SPL. Aí para encobrir, porque eles gostaram tanto da ideia, porque eles tentaram vários símbolos e não encontraram vários símbolos, certo? Eles encontraram a arpia, que era o melhor símbolo que tinha para adotar para São Paulo. Como eles não queriam admitir que essa ideia partiu de nós, então eles inventaram essa historinha, tá? De que foram os revolucionários de 32, papapá, sendo que esse cara aí, o fundador do SPL, nem gosta de falar de Revolução de 32. Como ele encontrou esse trecho aí que eles se diziam gaviões de penacho, então ele aproveitou para fazer um link aí e associar uma coisa com outra, e assim ele se justifica para o público idiota dele de que isso aí já era uma coisa antiga, que São Paulo já adotou isso aí, sabe? É para esconder, na realidade, que quem teve a ideia foi o nosso movimento, foi o movimento Estado Livre que teve essa ideia de adotar arpia, tá? E nós temos testemunhas de várias pessoas aí que já acompanham a nossa página, que nós viemos falando disso há muito tempo. Só agora, recentemente, que eles começaram a falar disso daí. Só que como os membros do SPL só olham as postagens dentro do seu próprio grupo, porque eles são uma seita,
eles não pesquisam absolutamente nada, eles só ficam fechados naquele grupeiro deles, então eles acreditam que essas ideias que o fundador do SPL falou são a verdade, e eles não sabem a origem dessas ideias. Então é necessário desmascarar. O SPL, eles não querem admitir que essa ideia foi nossa. Quem teve essa ideia foi nossa, então em vez de dar o mérito, eles escondem. Eles falam tão mal dos outros grupos, que os outros grupos fazem isso com eles, só que eles fazem a mesma coisa com a gente. Então eles são tão sujos, tão canalhas, como os demais que eles criticam tanto. E outra ideia também que eles copiaram foi a ideia do modelo de Estado para São Paulo quando São Paulo se separar. Eles colocam no site oficial deles que São Paulo vai ter apenas 2 instâncias, ou 2 esferas de poder. Esta ideia foi originalmente postada no nosso grupo. Nós tínhamos um grupo fechado chamado Estado Livre Paulista, que depois nós fechamos e criamos um outro grupo fechado com o nome de Movimento Estado Livre. Tá? E nós postamos isso em 2015. 2015. Nosso movimento foi fundado no dia 1º de novembro de 2015. E desde o início nós estávamos pregando essas ideias. Tinha gente deles, do grupo SPL, infiltrado dentro do nosso movimento. E eles leram essas postagens e gostaram dessas postagens, entendeu? E eles copiaram isso aí e colocaram no site deles. Só que eles não colocam lá que essa ideia foi inspirada no nosso movimento, que eles tiraram de nosso grupo. Isso eles não falam. Eles são desonestos, eles plagiam as ideias dos outros, tá? Eles copiam e apresentam como se fosse deles. Isso é falso, tem que ser desmascarado. Quem sugeriu o modelo de Estado de São Paulo com 2 instâncias foi o nosso movimento chamado Movimento Estado Livre. Nós é que criamos essa ideia, não partiu deles. Eles copiaram e apresentam como se fosse deles. Tá? A ideia foi o seguinte: como São Paulo se separará do Brasil, então não haverá necessidade de recortar internamente o Estado de São Paulo em outros estados. Não tem necessidade. Por quê? Porque São Paulo, se separando, não terá tamanho continental. Não havendo tamanho continental, não há necessidade de repartir o seu território em pedaços menores para facilitar a administração. Não há necessidade disso. Separando do Brasil, o que acontece? O governo estadual ele é transformado em nosso governo federal. E as prefeituras que já existem nas cidades continuam como elas já estão. Portanto, só teremos 2 instâncias. No Poder Legislativo, a mesma coisa. Terá o Parlamento Federal e terão as câmaras municipais. Com a diferença que, no caso da nossa Assembleia, que atualmente é a Assembleia Legislativa do Estado, será transformada na Assembleia Nacional do nosso novo país. Como não haverá estados dentro desse novo país, então não haverá necessidade de Senado, pois o Senado representa as unidades federativas. Por exemplo, nos Estados Unidos existem 50 estados. Tá? Então cada estado lá tem um número de senadores. E a Câmara dos Representantes, que é correspondente à nossa Câmara dos Deputados, é para o povão, representa o povão. Então, o modelo de Congresso, que é bicameral, ele funciona dessa maneira devido à existência dos estados. Então você tem que ter os estados e tem que ter representante do povo. Então a Câmara dos Deputados no Brasil representa o povo e o Senado representa as unidades federativas, que são os estados. Então, se separa São Paulo e tem apenas 2 níveis, o federal e o municipal, não havendo estados ou províncias, né, tanto faz o nome, o que acontece? Você não precisa do Senado, então você só vai ter os deputados. Ok? Então essa ideia era uma ideia nossa, surgiu do nosso grupo e nós postamos essas ideias inclusive na página chamada São Paulo para os Paulistas, tá? Que inclusive a administradora da página, se ela for honesta, se ela não guardou rancor, não nada, ela pode dizer e confirmar que essa ideia foi postada lá em primeiro lugar, tá? Muito bem. E no judiciário o mesmo sentido, né? Tem a primeira instância e a segunda instância. Tanto que nós colocamos na nossa pesquisa, que está online. Nós colocamos em nossas páginas, você pode clicar e participar delas. Tá, está lá.
o modelo de Estado que nós propomos para São Paulo. Aquilo já está lá desde abril de 2016. Os caras começaram com esse papinho de Revolução 32, do Gavião de Penacho, que daí do tempo de 32 para cá eles já adotaram a arpia, que portanto a arpia é o símbolo de São Paulo. Isso é conversa fiada deles para encobrir que a ideia saiu do nosso movimento. Então eles inventaram esse papinho, copiaram a nossa ideia de modelo de Estado para São Paulo, né, e apresentam como se fosse ideia deles, omitem a verdadeira fonte, né, omitem os verdadeiros autores da ideia, tá? Por quê? Porque eles falam tão mal dos outros grupos, os outros grupos fazem isso com eles, só que eles fazem isso com a gente. Então eles são sujos, eles são tão podres quanto o resto, exatamente igual, tá? Então é isso que eu queria desmascarar aqui, mostrar para vocês que eles são sujos, eles plagiam a gente, tá? Mentem para os seus membros, tá? Eles não são de confiança e eles não lutam por São Paulo, eles querem transformar São Paulo num nordestistão ou numa jagunçolândia, ou se você preferir, numa cangaceirolávia, porque eles querem declarar todos os migrantes brasileiros que aqui se instalaram como paulistas e querem trazer mais gente de fora do Brasil para cá, para São Paulo, se caso São Paulo se separar. É isso que eles querem fazer. Eles não querem defender os interesses do povo paulista, eles querem defender os interesses deles, dos emboabas. Eles, juntamente com o MSPI e o MRSP, eles consideram que qualquer pessoa de qualquer lugar que veio para São Paulo vira paulista automaticamente. Isso é um absurdo, isso nós não aceitamos, isso tem que ser denunciado. Então, se você é um paulista de fato, você não é descendente de brasileiro, de outro estado, mas você é descendente de paulista, você deve ser contra isso. Se você não é, lamento por você. Tá? Agora, se for um paulista de fato, de verdade, esse vai concordar com o que nós estamos falando aqui. Se não for um cagão medroso, que é politicamente correto e tem medinho de se assumir, com medo de ser xingado, se você for uma pessoa de fibra, você vai concordar com o que nós estamos falando aqui. A maioria dos paulistas pensam como foi dito aqui. Só que eles têm medo de dizer. Essa que é a questão. Não é que não há paulistas que pensam isso. Paulistas que pensam assim existem. Eles só têm medo de assumir porque eles têm medo da crítica. Eles têm medo de ser xingados. Eles têm medo de ser apontados. É isso que está acontecendo. Tá? Mas a verdade tem que ser dita. E nós estamos dizendo aqui. Tá? E outra coisa. Nós também criamos uma bandeira para o estado de São Paulo com base na sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci, para quem não sabe, é aquela sequência chamada também de lei áurea. Lei áurea não, é proporções áureas, que começa com o número 1. Depois você vai somando o número com o seu anterior. No caso do 1, o anterior do 1 é o 0. Então 1 mais 0 dá 1 de novo. Você soma esse 1 com o anterior, que é 1, dá 2. Você soma o 2 com o anterior, que é 1, dá 3. Aí você soma o 3 com 2 dá 5, 5 com 3 dá 8, assim sucessivamente. Então a sequência vai dar 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Pegando a bandeira de São Paulo, tem 13 listras, coincide com o número 13 da sequência de Fibonacci. Se você pega o comprimento, a bandeira atual tem 19,5 unidades. Com a sequência de Fibonacci ele passa a ser 21. Aquele retângulo vermelho, que é chamado de cantão, ele tem a medida de 5 unidades de altura e 7,5 de comprimento na bandeira atual. Com a sequência de Fibonacci ele passa a medir 8. Nós temos as postagens explicando isso. É só entrar na nossa página, Pátria Paulista, ou no Movimento Estado Livre. É só procurar no Facebook. Está lá. Nossa proposta de mudança dos símbolos paulistas. Inclusive nós colocamos lá a proposta para mudar para a arpia. Então todas essas ideias são nossas. E eles copiaram essas ideias e apresentam como se fosse deles. Então, a bandeira nós estamos falando aqui porque até agora eles não sugeriram nada. Até porque o SPL não defende bandeira de 13 listras, eles defendem uma bandeira com 15. Né, mas nós fazemos questão de enfatizar aqui que essa ideia da sequência de Fibonacci é nossa, porque se aparecer algum babaca aí afirmando isso, fique sabendo que ele está plagiando. Quem teve a ideia inicial foi nós. Com relação à arpia, quem teve a ideia fomos nós. E com relação a esse modelo de Estado em 2 níveis, em 2 instâncias,
tá? Em duas esferas, municipal e federal, foi ideia nossa também. E o SPL copiou tanto a ideia da arpia como a ideia desse modelo de Estado e apresenta como se fosse deles. E para encobrir, eles omitem a verdadeira fonte. Então é isso que eu queria falar aqui, deixar bem claro que esse é um movimento desonesto, tá? E que não merece confiança alguma. Outra coisa, nós, no Movimento Estado Livre, propomos que os paulistas devem entrar em massa nos partidos políticos, entrar em massa, coordenar um movimento político de maneira a penetrar no Estado pela via eleitoral e, a partir da conquista do Estado, constituir um exército para depois de um determinado tempo, quando a coisa estiver madura, os políticos paulistas que estiverem no poder vão decretar a independência e o Estado e o exército paulista constituído vai defender o Estado de São Paulo contra o Brasil, que é a melhor e a única maneira, a mais rápida, a mais viável de se separar o Estado de São Paulo. Como no outro áudio que foi postado aqui nesse canal, foi demonstrado que fazer plebiscito aqui não funciona, não dá certo. Procure aí o áudio nesse mesmo canal e vocês ouçam ele inteiro. É longo, tem um pouquinho mais de uma hora e alguns minutos. Ouçam inteiro, vocês vão entender perfeitamente por que não será possível fazer o plebiscito em São Paulo. Certo? E nós colocamos essa ideia de penetrar na política. Inclusive isso eles copiaram. Então eles criaram uma tal de Aliança Nacional, onde eles se juntam com outros separatistas de outros estados para fazer um movimento político para que os separatistas entrem na política. Então até isso eles copiam. Para vocês verem como é que é a mentalidade desse povo. Então eles não têm ideia alguma. Eles copiam tudo da gente e apresentam como se fosse deles. Eles mudam a cara, mudam o discurso um pouquinho, dão apresentar de uma maneira um pouquinho diferente para enganar os seus miquinhos amestrados. Porque lá só tem um bando de retardado. A maioria não é paulista, que fique bem claro. Só é descendente de brasileiro, descendente de nordestino, descendente de carioca, descendente do Paraná, descendente de gente de tudo que é lugar. Paulista que está lá mesmo, que é paulista legítimo, bobear acho que é metade ou menos. Assim como dentro do próprio MSPI também. Lá é um bando de emboaba, é um bando de gente que só se interessa pelos próprios interesses deles mesmos. Eles não estão preocupados com o povo paulista. Eles querem mais que a cultura paulista vá para o inferno. Eles querem mais que os paulistas se danem. Depois vem que esse papinho de qualquer pessoa que muda tá valendo, qualquer pessoa que vem morar em São Paulo vira paulista mesmo automaticamente, assim por diante. Então esse é o discursinho sem vergonha dessa gente, tá? Eles tentam falar a linguagem politicamente correta para agradar todo mundo, para soar, né, que é tolerante, etc. Mas na verdade eles disfarçam o verdadeiro ódio que eles têm por São Paulo, tá? E aí quando a gente denuncia isso, eles chamam qualquer pessoa de Rivotril. Tá? Eles falam assim, tomou seu Rivotril hoje? Então eles são desse jeito, eles são cínicos, eles são canalhas, eles gostam de perturbar, eles vivem fazendo difamação pelos bastidores, eles entram no Facebook pelo inbox e mandam mensagem para todo mundo, entendeu? Eles criam um fake, faz amizade com você e através do fake descobre seus amigos. E aí ele manda mensagens no inbox para os seus amigos, entra nos nossos grupos e começa a mandar mensagem falando mentiras, difamando a gente e jogando as pessoas contra nós, para as pessoas se afastarem do nosso movimento. Eles inventam todo tipo de absurdo, entendeu? Eles inventam que é gente criminosa, que é bandido disfarçado, ou então que é uma polícia disfarçada que está investigando não sei quem. Eu já ouvi cada bobeira aí, cada papo de pessoas que já foram abordadas por eles pelo inbox e revelaram isso para nós. Então, é perigoso mexer com esse tipo de gente. Por isso que eu falo, paulista que se mete com o SPL, com o MSPI ou com qualquer outro, esse paulista merece cuspe na cara. Paulista que é paulista não se junta com essa gente. Paulista de verdade defende o seu estado acima de tudo e defende o seu povo, a sua origem, e não esse povinho de fora que vem querer mandar aqui no nosso estado, dizendo-se que são mais paulistas do que os próprios paulistas. Isso é um absurdo, isso é inadmissível e nós não podemos aceitar. Portanto, o nosso movimento Estado Livre é o único movimento genuinamente paulista, feito por paulistas de verdade, e que luta pelo nosso Estado de verdade e defende o nosso povo de verdade, e não essas porcarias que tem por aí. Então, se você entendeu o nosso recado, muito obrigado e tenha um bom dia.